Voltamos no Bar do Português para um happy hour. Estamos falando de saúde e muita gente acha, por ignorância, que cerveja é uma coisa que faz mal à saúde. A diferença, ele sabe, a diferença entre droga, remédio e veneno é a quantidade. Na Europa, é a dose. Na Europa, as pessoas tomam cerveja na hora do almoço, por isso que é aquela cerveja artesanal. E cerveja também ajuda a viver melhor, ela combate a depressão. Falando nisso, já que você estudou, você descobriu e quis estudar fibromialgia por causa dos seus estudos em psicanálise? Na verdade, a minha entrada na causa da fibromialgia foi dada a Adriana Almeida, que é a esposa do então amigo meu, Júnior De Angelis, e ela tem fibromialgia. E aí a gente sempre se encontrava e ela falava que tinha fibromialgia e que não tinha muitos tratamentos, atenção, não tinha nenhum tipo de tratamento específico e atenção voltado às pessoas com fibromialgia, e ela pediu para que eu pudesse fazer algo para ajudar. E eu até disse para ela, falei, Adriana, não vou mexer com isso, não, acho que eu não tenho essa competência e tal. Até então era esse o meu pensamento. Mas quando chegou na terceira vez, quarta vez que eu convivendo ali, vendo ela falar, eu falei assim, não, nós vamos resolver, eu vou ajudar nessa situação. Certo. Mas o primeiro ponto para ajudar é a gente trazer mais pessoas, porque se a gente fala de uma pessoa, de uma causa ou outra, é diferente. Então vamos fundar uma associação, mobilizar as pessoas de Sertãozinho que tem fibromialgia, que conhece alguém que tem, para poder a gente trazer próximo e fazer parte, e depois a gente busca o que a gente pode fazer para melhorar. O que principalmente a gente pode fazer para melhorar, Adriana? Ela disse, olha, hidroginástica, que tem que ser em água aquecida, porque elas não podem, o tempo muda, toma uma chuva gelada, elas já entrevam. Então, hidroginástica na água quente, pilates, terapia em grupo. Aí depois a gente passou a ter aqueles exercícios funcionais de dança. Por quê? Legal. As pessoas que passavam pela hidroginástica, terapia e pilates, elas melhoravam um pouco e iriam para dança. Então, foi sucesso a gente fundar a Fibra, a qual a Adriana é presidente. Eu não faço parte da diretoria, eu estava nos bastidores dando apoio, até porque também meu objetivo era levar essa luta para outras cidades. Através da Renata Cobra, que é a representante nacional da causa da fibromialgia, a qual eu também entrei em contato pedindo licença para entrar na causa, tenho contato com ela até hoje, a gente se fala, é uma pessoa espetacular, ela tem fibromialgia, e aí eu fui buscar informações. E aí a questão da psicanálise, da programação neurolinguística, calhou para eu ter uma compreensão melhor da doença, para entender, entre aspas, cientificamente, como a doença funciona no corpo. Como eu disse, ela ataca os 5 sentidos. Então ela ataca a questão do que você sente com relação à pele, ao olfato, a todos os 5 sentidos que nós temos. O principal deles é realmente a parte nervosa, né? Então, ela sente dores em todas as partes do corpo que possui, até nas unhas. O pessoal pensa que não, mas as unhas têm vida e o cabelo também. Ao você puxar o cabelo, o couro cabeludo dói. E até mesmo para elas tomarem banho, às vezes, é ruim. E o maior preconceito vinha das pessoas olhar e falar assim, mas você bonita, vestida desse jeito, normal. Às vezes rica, né? Às vezes uma mulher rica. Isso, às vezes rica, normal. Como você tem fibromialgia? Por isso que aí nós lutamos para trazer aí a conscientização quanto à fibromialgia, e aí entrou também as doenças ocultas, que o símbolo das doenças ocultas é o cordão de girassol, que a gente também fez uma campanha através da Fibra para distribuir para toda a população que tem fibromialgia ou algum tipo de doença crônica e invisível, para que eles pudessem adquirir esse cordão e utilizassem quando quisessem. É para identificar? Não, não é para identificar, é para garantir o direito. Porque você imagina uma mulher com fibromialgia, ela muito bem vestida e normal, entre aspas, aparentemente, fisicamente, e na fila preferencial.
todas as pessoas chegam e falam, mas o que você está fazendo na fila preferencial? Sim. Alguém pode chegar. Com a cultura da conscientização, que eu acredito muito, com o cordão da identificação das doenças invisíveis, a pessoa sabe que ela tem algum tipo de doença. Como o espectro do autismo, que a pessoa, se olha para ela perfeitamente normal, algumas se manifestam quando acabam conversando ou comportamento, mas muitas delas o grau é mais leve, você não percebe. E aí você vê ela na fila preferencial ou em alguma situação em que ela precisa de preferência, as pessoas julgam. Então, essa identificação é para garantir os direitos e não para selecionar. Não, Foi assim que eu entrei na causa. Não, eu compreendo perfeitamente. Eu tenho amigos autistas, inclusive tenho um respeito danado, porque alguns deles têm uma inteligência superior à nossa. Exato. Só que você conversando, se você erguer a voz, ele fica nervoso. Isso. Tem alguns Então, que são sensíveis ao som. Você precisa realmente que ele se identifique para que a gente combata na gente o Exato. preconceito. Não, Exato. parabéns. Esse seu trabalho, é por isso que eu falei que você merecia, e o Jota sabe que você merecia estar aqui. Porque é preciso sempre estar conscientizando, sempre conversando sobre isso, alertando, porque é importantíssimo. Porque a pessoa precisa conseguir trabalhar, apesar Sim. das dores, precisa Sim. conseguir ter um relacionamento. Sim, Não é difícil com ter um certeza. relacionamento amoroso, amigável, frequentar todos os lugares, desde que as pessoas tenham essa consciência. Parabéns. E sabe uma coisa interessante, professor, é que quando nós fundamos a Fibra, que foi em junho do ano de 2024, isso, acho que foi 22 de junho de 2024, até mesmo as mulheres que tinham, elas fizeram questão de levar os seus maridos na reunião, porque nós temos reuniões com psicólogo, nutricionista, o Jota esteve nessa nossa inauguração, nessa nossa fundação da associação. Então o que acontece? Elas fizeram questão de levar os esposos, os filhos, para assistirem às palestras, para participarem, e alguns deles choraram. Por quê? Porque fica aquela coisa assim, quantas vezes eu te julguei porque você não conseguia levantar para lavar a louça, para limpar a casa ou para fazer algumas necessidades ou alguns serviços básicos, mas mal eu sabia que você estava passando por isso. Então, às vezes o preconceito vinha de dentro de casa, das pessoas não compreenderem. Com toda essa publicidade que a gente deu, as pessoas passaram a compreender melhor e entender que a fibromialgia é uma doença crônica que ela não mostra fisicamente, muitas vezes, quando ela chega num estado avançado, ela pode demonstrar, mas não ela em si. As outras doenças que ela acaba trazendo. E aí as pessoas percebem. Mas, eu sempre digo, exercícios físicos que não têm impacto, terapia e você tentar ter uma vida mais tranquila, faz muito bem e ajuda as pessoas a manterem a doença estabilizada. Por quê? Vamos mostrar, mas por que a fibromialgia traz a depressão? Não é a fibromialgia em si, é as dores que a doença causa que faz a pessoa ficar deprimida, porque 90% do tempo elas estão com dores. Muitas delas precisam tomar morfina quando ataca a doença. Então, é uma doença muito séria e que ainda falta conscientização. A legislação, o governo aprovou e sancionou e reconheceu a fibromialgia como uma doença, mas ainda precisa se garantir os direitos. Porque muitas delas, por conta da doença atacada, não conseguem trabalhar, mas precisam viver. E aí o auxílio é muito importante para que elas tenham dignidade. O exercício ajuda muito, elas dão uma melhorada. Aí na hora que melhorou, algumas delas passaram lá pelos nossos projetos, aí elas falavam assim, olha, eu vou dar um tempo nas atividades do projeto, porque eu arrumei um trabalho, tal. Falei, olha, tem os horários alternativos, continua fazendo os exercícios. Aí ela abandonou as atividades do projeto e foi trabalhar. Não deu um mês, os sintomas voltaram todos novamente. Por quê? As atividades físicas que não contêm impacto e o tratamento e o acompanhamento da doença é necessário durante todo o decorrer da vida, a partir daqui a pessoa descobre. E muitas pessoas têm e não sabem. Por quê? É tratado artrite, artrose, a artrite reumatoide, é tratado
lúpus, é tratado dor crônica, é tratado como vários outros sintomas ou várias outras doenças, mas menos a fibromialgia. Agora sim, se fecha um diagnóstico. Mas cientificamente não tem como identificar a fibromialgia, porque a fibromialgia, na verdade, é um conjunto de sintomas que resulta na fibromialgia, não um sintoma só. Então, assim, às vezes a pessoa tem mais de 2, 3 sintomas ou 2, 3 doenças que foram causadas pela fibromialgia. Mas ela é uma doença também muito causada pelo emocional da pessoa. Então a pessoa tem um emocional abalado por alguns fatos e coisas, aí ela guarda tudo isso com ela, vai guardando, enche a tampa. Na hora que enche a tampa, traz... Aí nesse caso não é nem só a fibromialgia, né? Todas as doenças. Se você engole muito sapo, entre aspas, se você não desabafa, não põe a sua opinião na mesa, você pode contrair uma doença. Com certeza. Se você não faz um happy hour, você pode contrair uma doença. Exato. Porque é necessário descansar a cabeça. Ter um parceiro ou uma parceira que entenda o que está passando por você. E falando nisso, vamos voltar, por favor. Me dá licença, o senhor fez um comentário sobre a cerveja. Eu queria fazer um comentário também. Você sabia que a cerveja é um potente relaxante muscular, né? E que por algum momento ela age como analgésico para as pessoas que têm dores físicas, dores crônicas ou, por exemplo, você está muito cansado, sabe quando você está cansado, você se esforçou, você machucou algum músculo, você vai tomar uma cervejinha, ela é um relaxante muscular. Ninguém falou para ficar bêbado. Não, beba com moderação. Você passa aqui no bar do Português, toma 2 cervejinhas, vai para casa, ou pega a esposa, passa aqui e vai para casa. Né? Que aí é o suficiente para dar aquela relaxada, né? Aquele relaxamento e poder enfrentar a vida. Mas falemos um pouco da sua questão dos condomínios sociais. Ah, sim, eu tenho um projeto, é o primeiro projeto que eu estou desenvolvendo, que é o condomínio de interesse social que eu tenho através da Associação Morada Sertãozinho, que chama Amo STZ. Como funciona esse projeto? Eu trouxe esse modelo lá de São Paulo, da ATST, que é do deputado Marcos Herbini, que é deputado estadual e que me passou as informações, toda a documentação da associação para que eu pudesse trazer para Sertãozinho. Às vezes as pessoas confundem, acham que é ocupação, invasão e nada, não é. No nosso caso, a gente encontra uma gleba de terra que esteja à venda, à disposição, aí a gente reúne o número de pessoas, compra essa gleba de terra e ali a gente faz o nosso loteamento de interesse social. Como? A associação não tem fins lucrativos, então os próprios associados se reúnem, fazem o pagamento da parcela, e a associação paga a terra. Nós tivemos a sorte de encontrar uma terra muito boa aqui lá no Jardim Pedregal 2, que vai dar para a gente fazer 37 terrenos dentro do nosso condomínio. É uma terra que tem 45 metros de largura por 100 metros de profundidade. É quase um quarteirão tradicional que a gente tem, na qual vai ter esses terrenos lá dentro. Nós estamos já no desenvolvimento, nós já pagamos quase 1 ano dessa parcela. O proprietário parcelou para a gente em diversas parcelas que foi possível para a associação e nós já estamos na fase de aprovação da documentação na prefeitura. Aprovou? Ótimo. Aí nós vamos seguir no segundo passo, que é terminamos de pagar a terra, aí a gente vai buscar recursos. A minha intenção é buscar recursos com os deputados estaduais e federais, ou mesmo da União, com os programas habitacionais que eles têm, para que a gente possa investir na terra. Não entra R$1 da prefeitura. O que a prefeitura tem que fazer é liberar a documentação da terra. O restante a gente faz através de emenda parlamentar, a gente angaria e busca para trazer. Neste caso, a gente vai ter que fazer ali a parte de esgoto e pedir para fazer a ligação da água. Então já está bastante adiantado esse projeto.
é bastante dor de cabeça. Eu imagino. É assim, Não é nada fácil. é uma coisa que eu fiquei pensando, por que que eu vou entrar nessa? Mas tá no sangue, sabe? A gente fica buscando alternativas. Assim como também eu trouxe, algum tempo atrás, o projeto Peixe na Mesa. Esse eu não dei conta, Jota. Esse eu não dei conta, professor. Por quê? Nós estamos a mais de 400 quilômetros do porto. Para que esses peixes venham frescos, a conservação, então teria que ser feito sobre encomenda. E para poder eu vender para a população a R$15 o quilo do peixe do mar fresco, eu precisaria vender para a população, esse preço popular, 600 quilos. E na oportunidade eu vendi 400 quilos, então faltaram 200. E aí não compensa para eles virem lá do porto, dos portos onde vem os peixes frescos, para trazer para cá pela quantidade de 400 quilos. Aí esse eu dei uma segurada, falei, não, realmente vamos ver então, precisava trazer mais pessoas. Mas deu certo, foi bom. O primeiro a gente distribuiu para todas as pessoas e o habitacional está tramitando. Não é uma causa que a gente consegue fazer de um dia para o outro, mas está em andamento, está indo bem. As pessoas da associação estão firmes com a gente e logo, logo nós vamos ter mais um condomínio de interesse social em Sertãozinho. Obrigado, Michael. Obrigado, Bar do Português. Obrigado, Jota, nosso querido produtor, né? Parabéns à cidade por ter uma pessoa como você e por atrair pessoas tão importantes como você. E um brinde de relaxamento. Obrigado, Saúde. Michael. Obrigado. Saúde. Prost. Obrigado pelo espaço. Grande abraço.